Assim que retorna ao castelo, o rei demonstra um enorme alívio ao ver ambos que estão em segurança. Nesse momento, Emukami se desculpa por ter causado tanta preocupação, mas o rei interrompe dizendo que, na verdade, é ele que deve pedir perdão, já que colocou os dois em uma situação extremamente perigosa. No entanto, Sato responde que já está mais do que acostumado com esse tipo de circunstância. Então, não há motivos para pedir desculpa. Ao perceber que pode ter falado demais, Sato rapidamente diz que está acostumado a passear pelas florestas em seu antigo mundo. Querendo defender a nossa querida, né? Em seguida, o rei pergunta como anda o treinamento dele com a equipe de resgate. Diante de uma pergunta tão complicada, Sato olha para Rose e responde apenas que está tudo indo bem. E ele nota que ela vem o preparando até psicologicamente. O rei então comunica que o treinamento de campo de Suzane será adiado para outro momento e pede para que ela descanse por enquanto. Após isso, ela e Sato saem da sala de trono. Enokami pergunta se é algo incomodando ele, e Sato revela que apenas ficou intrigado com o motivo de Rose e Singles terem permanecido no castelo. Afinal, a expressão do ministro parecia extremamente séria. Enokami comenta que também percebeu algo muito estranho naquele homem. A princesa logo vai até eles acompanhada de Kazuki, que revela estar bastante preocupada com o desaparecimento dos dois na floresta. Sato pede desculpa ao seu amigo. E Célia comenta que Kazuki estava prestes a deixar o castelo para procurá-los. Aí sim, aí que amigo, hein? Ao ouvir isso, Emukami o chama de prudente. Conversando do lado de fora do castelo, Kazuki explica que só não saiu à procura deles porque a Rose garantiu que Sato não morreria. O garoto deduz que ela só disse aquilo por considerar a floresta estar mais tranquila do que a primeira vez que esteve lá. Kazuki afirma que a capitã tem muita confiança em seu aprendiz. Ao perceber que ele realmente acreditou nas palavras dela, Sato conclui que seu amigo é bastante inocente e pede que ele mantenha essa pureza, pois alguém corrompido como ele, Enokami já é o suficiente. Depois de se despedirem, Célia comenta sobre o belo laço de amizade entre eles. Kazuki pensa que ela está falando apenas de Sato e Emukami, mas Célia esclarece que está se referindo a todos. Ela nota que Kazuki demonstra uma alegria verdadeira quando está com eles. O garoto sugere que essa proximidade se deve ao fato de todo eles serem do mesmo mundo. Ao ouvir isso, Célia se sente excluída, já que não é do mesmo lugar. Para se sentir mais próxima deles, pede que Kazuki a chame apenas de Célia, sem o título de princesa. Kazuki promete tratá-la assim a partir de agora. Sei não, hein? Eu acho que essa princesa está afim do Kazuki, hein? Enquanto isso, o rei tem uma conversa direta com a Rose e Singles. Ele informa que os bandidos que atacaram Sato e os outros foram interrogados. O ministro revela que, segundo os criminosos, havia menos monstros na pastagem do que o normal. Subitamente foram atacados por javali que ficam mais dentro da floresta. O rei observa que, se isso for verdade, os monstros podem ter fugido, indicando algo ainda mais perigoso próximo à região. Singles sugere que pode ser o exército do Rei Demônio, e o rei concorda com essa teoria. Singles aponta que, desta vez, os demônios não irão subestimar o reino e farão o que for preciso para conquistá-lo. O rei ordena que ele comunique a todas as unidades sobre essa situação, para que estejam preparados antes que o problema se agrave. Singles aceita prontamente a tarefa. O rei então pede a Sérgio que avise os demais ministros sobre o incidente. Após isso, ele permanece a sós com a Rose e faz um pedido que foge do alcance dela. Antes que ele diga qualquer coisa, Rose adivinha que ele quer que ela descubra o paradeiro do exército do Rei Demônio. O rei confirma e se desculpa por fazer um pedido tão difícil. Rose responde que confia em suas próprias pernas, já que é a mais veloz do reino, e parte para a missão. Antes de sair, o rei pergunta se ela não considera liderar as tropas novamente, mas Rose recusa.
ela diz que não é tão bondosa e talentosa quanto o rei imagina. Ele pede para que ela não se menospreze, lembrando de suas conquistas, mas ela insiste que está apenas dizendo a verdade. O rei percebe que ela se lembra da última vez que liderou uma tropa. Rose revela que jamais esquecerá quando aceitou a morte de seus companheiros, pois a cicatriz em seu olho direito serve como lembrança eterna desse momento. O rei tenta confortar ela, dizendo que aquele incidente não foi culpa dela. Porém, Rose insiste que sua arrogância foi um fator decisivo na tragédia. Ela acredita que, mesmo sendo competente, seus aliados infelizmente não sobreviverão e tudo estará perdido. Para ela, a cicatriz é uma lembrança por esse erro. Além disso, Rose revela que criou a equipe de resgate não para lutar, mas para liderar um grupo que salva vidas. O rei recorda que essa equipe salvou diversos soldados 2 anos atrás e acredita que ela já alcançou seu objetivo. Rose diz que há um motivo por trás da criação da equipe: ter um subordinado que não morra. O rei afirma que essa ideia é impossível, mas Rose acredita que com o treinamento certo e magia de cura, é possível construir uma mente forte o suficiente para suportar qualquer adversidade. Ela diz que já encontrou uma pessoa perfeita para isso. O rei fala que no caso seria Sato. Segundo ela, o garoto possui um espírito rebelde na medida certa. Nunca se submete completamente a ninguém. Por isso, deseja moldá-lo como um curandeiro ideal. Assim, parte para sua patrulha. Enquanto isso, Sato recebe uma carta de sua mentora. Ao abri-la, descobre que deve entregar uma mensagem em um local específico. Do outro lado, o exército do Rei Demônio continua construindo uma ponte para invadir o reino. A comandante percebe que o Cavaleiro Negro está entediado e pergunta o que incomoda. Ele comenta que ela parece mais animada do que o normal, o que não combina com ele. A comandante exige mais respeito, mas o cavaleiro insiste que não está tão preocupada quanto ela. Ela o lembra de que ele deve seguir suas ordens. Nesse momento, Luke se aproxima e percebe que está sendo sobrecarregada. Ele informa que a construção está indo muito bem. A comandante confirma que em poucas horas a ponte estará pronta, dando início à invasão Lings. Uma dúvida: se eles são demônios, eles não têm magia para voar o rio, não? Eu posso estar enganado, né? Mas para que eles precisam tecnicamente de uma ponte? Eu posso estar enganado, né? Vai saber. Subitamente, os demônios percebem que há um espião por perto. Mesmo assim, a comandante não se abala, afirmando que a invasão acontecerá com ou sem o relato do espião. Mas então, a ponte é atingida por um tronco. Quando vão verificar o que houve, encontram Rose encarando-os de volta. Ela parte logo em seguida, comentando que o objetivo era só inspecionar, mas destruir a ponte dará ao reino mais alguns dias de vantagem. No dia seguinte, Sato vai até o local onde deve entregar a carta. No caminho, percebe que ainda é observado pelas pessoas, mesmo estando sozinho sem o Blurim. Mas as pessoas estão estranhando um membro do resgate apenas caminhando. Ele passa novamente pela feira e uma senhora avisa que o reabastecimento de frutas favoritas de Blurim estão ali. Sato decide comprá-las mais tarde. Ao chegar ao local indicado, é recebido por Amako, que reconhece Sato como um novo recruta da Capitã Rose. Quando ele tenta se apresentar, ela o interrompe, dizendo que já ouviu falar dele através de seu irmão, mas não se lembra muito bem do nome. Após se apresentarem, Amako explica que aquele lugar é a Clínica Flor e que seu irmão está examinando um paciente. Eles inspecionam pela porta e observam órgão trabalhando. Sato nota que a mana de órgão é extremamente fluida, o que a torna diferente da sua. O paciente, ao final da consulta, está completamente curado. E a mãe do menino agradece imensamente. Sato então entrega a carta. Amako pergunta sobre os outros membros da equipe de resgate. E Sato diz que todos continuam assustadores como sempre. Ela deduz que está tudo bem com eles,
E ele pergunta por que ela deixou a equipe. A Mako explica que saiu para cuidar de seu irmão, mas lembra do entusiasmo de Rose ao ensinar seus aprendizes. Com o tempo, ela não conseguiu acompanhar os treinamentos e passou a tremer sua mentora. A pensar disso, reconhece que Rose parece mais feliz ultimamente. Sato brinca, dizendo que talvez é porque ele se tornou o novo saco de pancada dela. De repente, um homem entra desesperado, pedindo ajuda para alguém que caiu do telhado. Ao chegar ao local, Orgon pede ajuda a Sato para cuidar dos feridos. Sato lembra que só curou Orgon e Enukami até então, e nenhum dos dois estavam extremamente feridos. No entanto, entende que enfrentará casos ainda piores no futuro, então decide agir. Orgon o aconselha a manter a calma e confiar em suas próprias capacidades. Ao lembrar que Rose também acredita nele, Sato começa a ter mais fé em si mesmo. Depois de ajudarem, Orgon comenta que será ótimo ter Sato na clínica. O garoto promete voltar. A Mako elogia sobre o ensinamento que deu a Sato e ambos riem. Em seguida, Orgon fala sobre um assunto sério. A carta de Rose menciona a guerra iminente. Ele diz que tanto ela quanto Sato não têm experiência em combate. Por isso, precisam confiar em suas próprias forças para sobreviver. Mais tarde, Sato passa pela feira e compra algumas frutas para Blurin. No entanto, no caminho de volta, uma criança o aborda e mostra uma visão do futuro. Seus amigos e várias tropas do reino sendo mortos pelo Cavaleiro Negro. Sato passa mal e a criança diz que apenas ele pode mudar esse destino. E que ela fez um grande favor mostrando isso para ele. E o dever dele é retribuir esse favor no futuro.